a minha leitura. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu amo mensagem temática. E foi-nos notificado que o tema da campanha é sobre Naamã. E subordinado ao Espírito Santo de Deus. Deus, ele brada ao meu coração para o tema dessa mensagem, que é uma doença, um propósito e uma menina. Vou repetir para você: uma doença, um propósito e uma menina. Eu vou contar de 1 até 3. E se você acredita no propósito de Deus sobre a tua vida, você vai repetir comigo o tema que o Espírito Santo de Deus me deu. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma doença, um propósito e uma menina. De novo, mas vamos em um coral. Que coisa linda. Vamos lá? Uma doença, um propósito e uma menina. A se falar de campanha. O que seria uma campanha? Campanha não é nem mais e nem menos do que um propósito diante de Deus. E quando se anuncia uma campanha, automaticamente a campanha ela tem um tema. Alguém dobrou o joelho, levantou da oração e disse: Deus me deu um tema para a próxima campanha. E quando é se dado, feito um propósito, campanha não é nada mais e nada menos do que um campo de guerra ou um campo de batalha. Por quê? Porque quando nós fazemos propósito diante de Deus, ou você faz um voto, automaticamente as lutas se levantam, as provas aumentam. Por quê? O trabalho do diabo, ele não quer ver nós cantar, ele não quer ver nós ter a vitória. E crente, ele tem que vir para a igreja com propósito. Ele tem que vir para a igreja com desafio. Por que desafio? Porque enquanto o diabo não está brincando de ser diabo e está derrubando muitos cristãos, porque crente não tem desafio, não faz propósito diante de Deus. E se estamos num campo de batalha, o crente ele tem que estar preparado para uma guerra. Glória a Deus. Aleluia. E diante desse texto, percebemos que Deus ele tem um propósito na vida de um homem por nome de Naamã. Assim como Deus ele tem um propósito na tua vida, assim como Deus ele teve um propósito na minha vida, de quantas vezes Deus te livrou da morte, de quantos acidentes, de quantos perigos, oh glória. Deus já está bradando ao meu coração que não era nem para você estar mais nessa terra, não é nem nesse culto, nessa terra, mas por causa da oração de alguém que fez voto diante da presença de Deus. Eu não sei se é o teu pai, a tua mãe, tua avó, alguém da tua família, um amigo que diz: eu orei pela tua vida. Aleluia. Deus, então, ele fez um propósito, um desafio ao diabo, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. E por que Deus tinha um propósito na vida deste homem? A Bíblia vai nos informar que este homem ele era um general do exército assírio. Porém, eu encontro dois motivos para dizer um porém. Repete comigo: porém. Este é o problema que nos faz alcançar o milagre de Deus. A irmã canta bem, mas porém. O irmão prega bem, mas porém. O irmão ou a irmã vem no culto todos os dias, mas porém. Mas eu profetizo na tua vida que esse porém vai cair por terra hoje, pelo poder da palavra de Deus. E Naamã, ele era um homem que ele defendia o povo.
Ele lutava pelo povo. E isso chamou a atenção dos sentimentos de Deus. Naamã era um homem corajoso. Naamã era um homem inteligente. Naamã era um homem sábio. Naamã era um homem guerreiro. Naamã era um homem de coragem. Quando se falava em batalha, ele ia para o campo de batalha. Ele ia à luta. Não era como muitos crentes que diziam: não, acho que eu não vou hoje não, estou meio cansado. Não é como os muitos crentes que quando o pastor ele fala do voto, alguém pensa assim: será que eu vou vencer mesmo? Será que Deus vai me dar vitória mesmo? Não. Naamã era um homem de coragem, porém ele era leproso. Ele tinha todos os talentos e a vantagem e uma qualidade de um homem e de uma mulher de Deus que Deus procura na terra. E por isso é que eu começo a descobrir que Deus tinha um propósito na vida dele. Agora imagine ele com todas essas qualidades: valente, guerreiro, sábio, corajoso, servindo a Deus. Tem alguém que já pegou. Ele tendo todas essas qualidades, eu ou você tendo essas qualidades de ser sábio, de ser inteligente, ser corajoso, guerreiro, mas nós não servimos a Deus, não serve para... Já tem alguém que está entendendo o propósito de Deus. Aleluias. Então Deus ele vai começar a trabalhar. Deus precisa criar um caminho para entrar na vida deste homem. E que Deus vai fazer? Deus vai permitir que ele vai ser tomado por uma lepra. Lepra não é defeito. Lepra não é assim algo como muitos dizem, um pecado. Não, por quê? Ele foi tomado de uma lepra. O pecado é aquilo que nós corremos atrás. Mas a doença, nós não pegamos a doença porque nós queremos. E existia dois tipos de lepra. Existia a lepra contagiosa e a lepra não contagiosa. Se passasse por um exame e descobrisse que a lepra não era contagiosa, automaticamente ele ia fazer o tratamento, alguns dias a lepra seria curada. Mas se descobrisse que a lepra era contagiosa, aí então ele ia para um tratamento. Que tratamento é esse? Ele ia para um leprosário. Para quê? Para se curar? Não, porque essa lepra contagiosa levava à morte. Aí vinha o primeiro, o segundo e a terceira fase da lepra. Qual seria? A primeira fase da lepra é a notícia. Aleluia. Se a lepra, ela representa prova, luta, dificuldade, alguma coisa que talvez nós não procuramos, mas recebemos por causa do propósito de Deus. E quando Deus ele coloca uma prova no nosso caminho, ele se responsabiliza. Deixa eu abrir um entre parênteses aqui. Existe dois tipos de prova na vida do crente. Existe a prova que Deus dá para nós, porém, a prova que Deus coloca para nós passarmos, ele se responsabiliza. Coríntios capítulo 10, versículo 3 vai dizer assim: não sobreveio uma prova sobre vida humana, mas que antes Deus não te capacita para você passar pela prova dando glória. Agora existe o tipo de prova que nós pegamos com a nossa mão. Essa prova já é mais complicada. Por quê? Não foi Deus que decretou. E vocês sabiam que 90% das provas que nós passamos não é Deus que coloca? É nós que pegamos com as nossas mãos. Você quer ver só? Quem escolheu essa roupa bonita que você está vestido com ela hoje para vir para o culto? Foi você. Quem escolheu esse sapato que você está com ele, esse tênis de R$800, R$1.200? Foi você que escolheu. Você não veste uma roupa porque alguém olhou a roupa e disse: veste essa roupa que ela vai ficar bonita em você. Não. Quem escolhe a comida que você almoçou hoje é você que escolheu. Você não come uma coisa só porque alguém comeu, gostou e disse: você é obrigado a comer isso. Não. Quem escolhe os lugares que você vai frequentar, que você vai estar, é você. Quem escolhe as tuas amizades é você. Quem escolhe as pessoas que você vai aceitar no seu Facebook é você. Quem escolheu o teu noivo, o teu namorado, o teu esposo, a tua esposa, é você que escolheu. Então 90% da prova que nós passamos são vivências decorrentes do dia a dia que nós vivemos. Alamuricantionaio. Aleluias.
o meu propósito aqui hoje é que você entenda a mensagem de Deus. Então, a primeira fase da lepra é quando recebe a notícia. E como é que ele recebe a notícia? Automaticamente ele vai sentir alguns sintomas no corpo. Quem sabe talvez uma mancha, uma coceira, uma alergia. E ele vai até o médico. E quando ele vai no médico, então ele vai passar pelos exames. O médico vai vir e vai dizer: Naamã, você está com a lepra. Aleluia. Ele vai dizer: doutor, que tipo de lepra que é? É a lepra contagiosa. Imagine agora como é que fica a mente desse homem. Um homem de autoridade, um homem chefe de um exército, um homem onde todo mundo batia continência para ele respeitar. Imagine, permita-me fazer uma conjectura, ele na autoridade que ele estava e ele debatendo com o doutor, dizendo: doutor, dá uma olhada direito nesse exame, eu preciso saber se realmente é verdade. Mas ele vai dizer: é verdade, eu já fiz a contraprova. Imagine ele colocando a mão na cabeça: eu sendo um homem do exército, agora eu vou sair do topo aonde eu estou para ir para um leprosário. Aí começa a entrar a fase da segunda fase. Qual é? É da inaceitação. Qual é a fase da inaceitação? É aquele momento que quando Deus fala conosco, que o vento vai passar, a prova vai passar, arruma a tua casa, e nós não acreditamos, nós falamos: ah não, essa palavra não é comigo, não. Será que é comigo, Jesus? É o momento da inaceitação. É que Naamã vai para casa, coloca a mão na cabeça e começa a pensar em todos os obstáculos. Até quando vai durar? Até quando eu vou poder esconder essa lepra? Até quando? Porque quando eles descobrirem, eu não vou ficar mais no meio da sociedade, eu vou perder a minha autoridade diante do povo. Aí ele vai ser jogado no leprosário. Leprosário não era para fazer o tratamento. Eu já fui no leprosário no quilômetro 26 da rodovia Raposo Tavares. A terceira fase da lepra, qual é? É quando ele já ultrapassou a coceira, ele já não sente mais a dor no seu corpo. Por quê? As suas peles já estão saindo. Ele começa a coçar a orelha, a pele está sensível, a orelha vem junto com a mão. Ele começa a beber água, os dedos estão desfalecendo. Quem sabe talvez coloca o dedo no copo de água, e quando ele vai beber água, o dedo solta, entra para dentro dele, ele já não sente mais a dor. Ali, quando ele é jogado no leprosário, alguém vai dizer: bem-vindo ao leprosário, bem-vindo ao inferno, bem-vindo à morte, porque aqui os seus sonhos estão sendo enterrados. Aleluia. Aqui está acabando o sonho de você fazer uma faculdade, o teu casamento, a tua vida feliz, a tua vida de emprego, a tua vida sobre a alta sociedade. Você só sai daqui agora enterrado no caixão. Mas que o diabo não sabia é que Deus tinha propósito na vida desse homem. O que o diabo não sabia é que Deus tem propósito na tua vida. É que o diabo não sabia é que Deus fez um desafio com o diabo. Essa campanha foi feita e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu vou profetizar para quem está de mão levantada. Se Deus tem um propósito na tua vida, então passe pela luta, passe pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Remaruti rebia, prudicamanácia, deforque deminência. Quando Deus tem um propósito na vida de um homem ou de uma mulher, ninguém impede. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ninguém para ele. O homem pode até invalidar a tua história, a mulher pode até invalidar o chamado de Deus, mas a última palavra quem fala é Deus. A última palavra quem fala não é o teu vizinho. A última palavra quem fala não é o teu patrão, não é o teu esposo, a tua esposa, o teu filho que falou: para de orar, para de ser crente. A última palavra quem fala é Deus. Ninguém na terra tem poder para invalidar a tua história, o teu chamado, o projeto que Deus tem na tua vida. E a Bíblia vai dizer então que Naamã, ele vai para uma grande guerra. Nessa guerra ele vai, pega os seus exércitos, e quando ele está saindo da guerra, ele resolve passar em Israel, e contigo ele traga uma menina cativa para servir de serva para a sua esposa. O texto diz, pega isso aqui, que a menina veio cativo. Alguns vão dizer que ela veio então como
escrava. Mas sabe quem era o escravo aqui na história? Alguém pegou ali. Por quê? Tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Pode ter sabedoria, pode ter valentia, pode ter coragem, pode pregar bem, pode ter terno bonito, pode cantar bem, pode ter carro do ano, pode ter dinheiro no banco, mas se não tiver a presença de Deus, não tem absolutamente nada. Eu profetizo na tua vida que Deus está trocando muitos aqui hoje. Talvez a tua validade, a tua valentia, a tua coragem por um dom nesta noite. Você crê? Aleluia, eu vejo Deus derramando um dom para alguém aqui nesta noite. Eu vejo Deus entregando algo na tua mão aqui através dessa palavra. Recebe o dom de Deus nessa palavra. Aleluia. Quer ver só? Eu recebo aproximadamente umas 100 a 120 mensagens por dia de pessoas que não têm arma, e você tem essa arma na mão para utilizar. Que arma é essa? Pessoas pedindo. Alguém pegou. Alguém pegou. Deus te deu uma arma na tua mão. Sabia que a tua boca tem poder? Sabia que o maior profeta, aleluia, humano aqui na terra, ele está dentro de você? Sabia que Gênesis capítulo 3, capítulo 12, verso 3 vai dizer, aleluia, que a boca ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, dobra o teu joelho, profetiza para a tua prova, profetiza para o teu filho, profetiza para o teu esposo, profetiza na tua vida. O ano está difícil, mas você pode estar passando o melhor ano da tua vida e não sabe. Aleluia. A menina sai cativa, mas a verdade é que Deus ele tinha um propósito na vida do Naamã. A menina está lá cuidando da sua ama. O Naamã está lá preocupado com a sua doença. Os dias estão contados. Ele colocando a sua farda, as suas armaduras, escondendo a sua enfermidade. De Deus ninguém se esconde nada. Como é que está o teu celular? Como é que está os teus encontros? Será que talvez não está faltando um pouquinho de algo para entrar o propósito de Deus na minha, na tua vida? Deus ele quer trabalhar, ele quer entrar, ele tem propósito. Mas talvez falta nós encaixar no propósito de Deus. Aí a menina, sendo usada por Deus, quem estava em volta vai pensar que a menina tinha ido cativa, era escrava, mas na verdade quem era escravo era Naamã. Aí a menina vai olhar e vai dizer assim: Senhora, olha, lá em Israel tem um profeta, e se teu esposo for lá, ele vai ser liberto, porque o profeta ele tem o dom da profecia, ele tem o dom da palavra. Aleluias. Aí a mulher vai falar para ele. Quando ela vai falar para ele, ele vai fazer o quê? Então ele vai até o seu rei da Síria. Quem era? Ben-Hadad. Ele vai pedir permissão para Hadad conversar com o rei da Síria. Quem era? Jorão. E dizendo: olha, eu preciso ir até Israel, porque diz que aí tem profeta, e que se eu for aí, a minha enfermidade vai ser curada. A se falar de profeta, existe duas ocasiões. Qual é? A primeira é quando o pregador ou profeta ele sente de abençoar a igreja. É coisa boa? É. Deus pode abençoar? Pode.
Mas se Deus não mandou, pode também não acontecer o milagre. Elias, quando ele foi para Samaria, ele já foi com a autoridade de Deus. E se Deus não falar, não acontece nada. Quer ver só? Ele profetizou seca sobre a terra. Agora ele está desfalecendo porque o rio Querite secou. A água que Deus tinha deixado para ele, conforme não havia chuva, veio a secar. Você acha que os animais morrendo por causa da seca, os vegetais morrendo por causa da seca, todo mundo morrendo, Elias desfalecendo, você acha que Elias não orou novamente? Você acha que ele não profetizou para chover? E choveu? Não. Só choveu quando? Quando ele subiu o Monte Carmelo 7 vezes. Ou seja, a profecia ela vai cumprir quem tem vida com oração. Quem não tem vida de oração, ele pode profetizar aqui. Você quer ver só? Quantas profecias você já recebeu e não cumpriu nenhuma? Aleluia. Quantas vezes você já saiu do culto e você saiu crente àquela palavra dizendo: Deus falou comigo, mas a promessa não cumpriu. Mas se você dobrar o joelho e postar diante de Deus, Deus ele pode enviar a direção daquela palavra para a tua vida. Você crê nisso? O milagre só vai acontecer enquanto nós tiver a vida no altar de Deus, vida de oração com Deus. Está na hora de parar desse negócio. Ore por mim. Ore por mim. Ore por mim. Deus está te entregando uma arma na tua mão aqui hoje. Deus te deu. E quando a Bíblia diz que o rei da Síria, o rei de Israel, ao saber que ele estava com a lepra, ele vai rasgar a sua veste de sentimento por Naamã. E ele vai dar carta de autorização para ele. Quando Naamã vem, e ele pega todos os seus objetos, ouros, prata, utensílio, para abençoar a vida do profeta. Se eu dizer uma coisa para você: igreja não é empresa, pregar não é profissão, pastor não é patrão. Quem cuida dos servos e servas de Deus é Deus. É Deus que cuida. E quando o profeta Eliseu vai ficar sabendo sobre essa enfermidade, vai dizer: manda ele vir até a mim. Mas Eliseu ele tinha vida de oração com Deus. E quando ele vem, Eliseu vai dizer assim para ele, não vai nem chegar até ele, vai mandar um mensageiro dizer a ele, dizendo: diga a ele para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Quando eu vejo que Eliseu, ele mandou todos os presentes, e na sua mente ele dizendo, pensando: eu vou me apresentar diante do profeta, e o profeta vai dizer assim: não precisa dele me ver, porque quem faz a obra não sou eu, quem faz a obra é Deus. Sabe o que eu começo a descobrir? Que tem muita gente que quando vem para a igreja, para uma vigília, para um congresso, ao invés de perguntar: eu vou para ver Deus, a primeira coisa que vai perguntar: quem é o? Vai ter uma vigília lá muito boa, quem vai? Vai ter um louvozão lá muito bom, quem vai? Se colocar um palco na rua e o apóstolo fazer um culto ao ar livre e mandar convite para todas as casas aqui, será que vai muita gente, apóstolo? Mas será que se chamar uma cantora de renome ou um pregador de renome, bem-aventurado és tu que entrou aqui esta noite para ouvir Deus falar com a tua alma.
independente de quem seja o homem a ser usado, mas que está ouvindo a voz de Deus soar ao teu coração. Levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Assim como Deus tinha um propósito na vida do Naamã, Deus falou para mim que Ele tem um propósito na tua vida também. Assim como Deus teve um propósito na minha vida, porque eu sei da onde Deus me tirou. Você sabe da onde Deus te tirou. E todo investimento que Deus fez na tua vida, este investimento não pode parar no meio do caminho. Este investimento não pode voltar agora. Você teve um ano difícil, de luta, dificuldade. Talvez o teu armário está vazio. Se virar crente aqui, não vai cair uma moeda de R$1. Mas talvez você está passando o melhor ano da tua vida e não sabe. Porque muito não está nessa terra mais. Mas você ainda está de mão levantada, dando glória a Deus. A cada um dia que Deus te deu, é um recomeço para você começar de novo. Porque talvez nós ainda não estamos preparados para encontrar com Ele na glória. Então, se eu fosse você, preparava o melhor glória, o melhor aleluia para glorificar Ele, porque Deus está dando mais uma oportunidade para nós, é começar o propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus não está preocupado com status. Naamã tinha status, Naamã tinha nome, era respeitoso. Deus está preocupado com o propósito dele. Deus está preocupado com o nosso caráter. Deus está preocupado com a nossa santidade. Deus não está preocupado com política, prefeito, governador, não. Deus está preocupado em preparar um povo para ir morar na glória com Ele. Mas para o milagre acontecer, ouve-se que ele foi necessário passar por alguns processos. Eu, um homem de dinheiro, de poder, de ouro, de autoridade, mergulhar no Rio Jordão. O Rio Jordão na época, hoje não, que eu estive lá, era como fosse o Rio Tietê. Mas você sabia que a palavra Jordão, do Rio Jordão, significa recomeço? Aonde que o ministério de Jesus começou? Aonde o ministério daqueles dois homens que estavam cortando madeira, que Eliseu fez flutuar o ferro de um machado? Aonde que era o ministério de João Batista? Tem momentos na nossa vida que para Deus operar é preciso nós mergulhar em águas sujas, passar pelo processo. Mas aí uma pessoa sábia, por isso que olha o texto e o contexto da mensagem, o percorrer da narrativa. Ele tinha tudo das qualidades de um homem e de uma mulher que Deus procura, mas ele não tinha a presença de Deus. Agora aparece um homem que tem a presença de Deus. Na simplicidade vai usar de sabedoria. Olha o que ele vai dizer: ei Naamã, a sua lepra tem cura? Não. A água do Rio Jordão é suja? É. Mas se você ir lá e mergulhar, o que você vai perder? Vamos supor que você não seja curado. Você vai perder alguma coisa, sendo que você já está condenado? Mas e se você for liberto? Alguém pegou? A inteligência é da natureza do homem e da mulher. Mas a sabedoria não. Não, a sabedoria é só Deus que dá. Só se a tua Bíblia fala diferente. Um engenheiro, ele é engenheiro porque um dia ele sentou numa sala de aula e estudou. Um médico, ele é um médico porque um dia ele sentou numa sala de aula e ele estudou medicina. As crianças hoje, você dá um celular para ele desenvolve mais do que qualquer uma pessoa adulta. Isso é o quê? Inteligência. Mas a sabedoria só vem de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus ele tem ocultado dos sábios e entendido na terra
e tem revelado aos seus pequeninos na terra. A Bíblia vai dizer em Coríntios capítulo 1, verso 27, que ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. Ele pega as coisas desprezíveis para confundir os aprazíveis. Ele pega as coisas que não são para confundir aquele que dizem que são. Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida. Porque a mão de Deus está sobre essa igreja, e o dedo de Deus está apontado para você através dessa palavra, e Deus está dizendo: eu tenho um propósito na tua vida, e você está passando por luta, por dificuldade, e você já disse: meu Deus, eu não sei que prova é essa, que luta é essa, mas Deus está dizendo: eu ainda não perdi o controle da tua vida, eu ainda não perdi o controle do teu casamento, eu ainda não perdi o controle do teu sentimento. A solidão bateu na tua porta, a depressão queria te pegar, mas te diz Deus: eu ainda estou no controle de tudo, eu ainda não perdi o controle da tua vida. Com permissão do apóstolo, quero pedir para a igreja ficar de pé. As qualidades que Naamã teve que partir dele para ele alcançar o milagre de Deus. Primeiro, a obediência. Por quê? Um homem de autoridade, de submissão, agora passa a ser submetido. Primeiro, a obediência. Deus não quebra princípio. Deus não quebra. E sabe qual é o princípio de Deus? É a obediência. A sabedoria é o princípio do temor. Deus não quebra princípio. A oração me dá intimidade com Deus. A oração faz eu receber milagre. Mas se você não orar, você continua sendo crente. Mas se você desobedecer, o pecado entra. E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Deus não quebra princípio. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Deus manda ele orar? Não. Deus manda eles obedecer. Come de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás. Primeiro princípio que ele teve, a obediência. Segundo, ele se humilhou na presença de Deus, não foi na presença do homem. Terceiro, ele creu no milagre que poderia acontecer. Quarto, mergulho. Ele teve fé que o milagre iria acontecer. O quinto mergulho, ele já esqueceu da doença. Ele já se entregou ao coração dele diante da presença de Deus. Sabia que antes dele dar o sétimo mergulho, o Naamã já estava crente. Ele já estava dizendo: se o milagre vier acontecer, ele é Deus, mas se não vier acontecer, evangelista Oséias, ele está dizendo, ele continua sendo Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vim pregar nesta noite para um povo que vieram aqui, que se o milagre acontecer, ele é Deus, mas se não vier acontecer, ele continua sendo Deus. Porém, o diabo vai até você e vai dizer: o que adianta ser crente, aleluia, sem R$1 no bolso? O que adianta ser crente, o armário está vazio? O que adianta ser crente, todo mundo preparando festa de final de ano? Você não sabe nem se vai conseguir comprar um sapato ou um vestido, mas a tua mesa já está preparada. E se você acredita, levante a mão que eu vou profetizar. Sabe qual é o nome da tua mesa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. Prepara-me uma mesa
na minha presença diante dos meus inimigos. Olha o nome da tua mesa aí. Prepara-me uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. O mundo ímpio pode até preparar um banquete, festa, árvore de Natal, fazendo compra. Escute isso aqui, grave, e se possível até anota. Quando for meia-noite, quando você escutar as queimas de fogo, Deus acabou de dizer para mim agora: a cada um foguete estourado é um coração desesperado. A cada um foguete estourado é um coração desesperado. Homens e mulheres que não conhecem a Deus, assim como a vida antiga de Naamã, mas a tua mesa, a tua casa vai chegar à minha presença. Aleluia. Aleluia. A festa que Deus está preparando para mim e para você, a festa espiritual, é de sentir a presença dEle. Pode não ter um vestido novo, pode não ter um sapato novo, pode não ter dinheiro, mas, oh glória, já estou vendo lágrima, já estou feliz, eu vou para casa contente, mas a minha presença vai invadir a tua casa, a tua alma. Aleluia. Eu sei, enquanto você está chorando, enquanto você sente a minha presença, o céu faz festa a teu favor. A questão do milagre aí foi só uma mera distração, foi só um mero efeito. Se ele fosse curado, amém, mas se não fosse, Naamã já entregou a vida dele a Deus. A última revelação. E o maior milagre veio depois de alguns anos na vida de Naamã. O profeta que profetizou na vida dele morre. Eliseu foi sucessor de Elias. E segundo a contabilidade da Bíblia, Deus operou 7 milagres na vida de Elias. E Elias, antes dele subir numa carruagem de fogo, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias. Se Elias operou 7 milagres, quantos milagres o profeta Eliseu tinha a responsabilidade de operar? Quem me ajuda? Quem é bom de matemática? Quantos? 14. Só que a Bíblia vai dizer que foi 13 milagres. Isso me dá o direito de subir ao monte, orar e indagar a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor fez a promessa na vida do profeta, aonde fica a promessa de Deus? O profeta morre, operando apenas 13 milagres. Quem sabe talvez o diabo foi até Deus e disse: você fez uma promessa na vida do profeta, que ele faria 14 milagres, mas ele morreu, operando apenas 13. Mas a Bíblia diz que passam muitos anos. Naamã vai para uma guerra, e lá morre o melhor soldado de Naamã. Naamã, ele ora a Deus e chora porque ele perdeu o seu melhor soldado. Mas para a vergonha do diabo, que olhou para você e disse: o milagre não vai acontecer ainda esse ano. Desiste do propósito, desiste da promessa de Deus. Quando esse soldado é enterrado na cova, a Bíblia vai dizer que o corpo deles encosta nos ossos de Eliseu, e para a vergonha do inferno, o 14º milagre é realizado. Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida antes de eu entregar esse microfone. Antes que o ponteiro vire a meia-noite de 2020 para 2021, eu te dou um sinal que eu estou na tua vida. Muitos talvez não estão nessa terra para contemplar o milagre. Muitos não estão nessa terra mais para contemplar a vitória ou para contar alguma coisa. Mas prepare, ano de 2021 também vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas quem está afirmado na palavra, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não passa. A minha promessa ainda está de pé na tua vida.
nem que o profeta tenha que ser sepultado, mas o milagre está de pé. Aconteça o que acontecer, mas a promessa que eu fiz na tua vida ainda está de pé. Não desiste, não pare, levante a cabeça, sacode a poeira. Não é tempo de desistir agora, porque se você parar, a promessa que eu fiz lá dentro da tua casa, eles vão parar também. A promessa que eu fiz de salvar ele, muitos estão olhando e estão dizendo, não vai muito tempo, vou dar 1 mês para ela, vou dar 1 mês para ele. Você já foi 2 meses. Alguém olhou e disse assim, é só 2 meses, é fogo de palha, vai parar. Você já está 6 meses cultuando, você já está 1 ano cultuando. Alguém que estava esperando a tua derrota vai ter que ver a tua vitória. Quem te viu você passar na prova e não te ajudou quando vê você na bênção, vai se arrepender. Alguém vai ter que olhar para você, vai ter que ver Deus em você. E sabe o que você vai dizer? Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Levante as 2 mãos e aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.